Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um jogador que poderia ainda chegar pro ataque do Paysandu, até porque tem tido, né, uma procura de jogadores nessa posição. Vou comentar e atualizar aqui com vocês. Também de uma pessoa ligada ao departamento que poderia chegar com passagens pelo Goiás, por outros clubes aqui no Brasil. Vou mostrar aqui para vocês. E para terminar também sobre o desempenho, né, do Paysandu nos últimos jogos, que caiu bastante de produção. E sem dúvidas, né, a tabela aqui da Série B já tem que ligar esse alerta em relação a zona do rebaixamento, que tem alguns clubes que é difícil, né, você imaginar uma reação, mas ainda faltando 16 rodadas para o fim, 16 não, né? Faltando 13 rodadas para o fim, não ficaria tão surpreso assim se, pô, poderia, né, um desande, acabar brigando com a zona do rebaixamento, ainda mais nas últimas rodadas, né, que todo mundo sabe que a Série B é bem traiçoeira. Só de começarmos, aproveite aqui para se inscrever no nosso canal, conto com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 61 mil inscritos aqui no Black Art, falta aqui um pouco menos de 730, 740 inscritos. Você está assistindo aqui, não se inscreveu, ativa também as notificações, que todos os dias tem dois vídeos aqui do Paysandu, tanto eu quanto meu irmão aqui, o Guilherme, todos os dias com novidades para vocês, então já se inscreve para não perder nada, beleza? Começando aqui falando sobre essa fase na Série B, que é bem ruim, né? Vou deixar aqui algumas matérias, ó. Paysandu vive momento delicado e luta contra a zona do rebaixamento, né? Da Série B do Campeonato Brasileiro, depois do último resultado bem ruim, né? Um empate, mais uma vez em casa, enfim. Apesar de que foi um resultado até que ok no empate contra o Mirassol, mas precisava de uma vitória para justamente sair um pouco dessa zona do rebaixamento. Enfim, apesar das chances serem mínimas, algo na casa de 0,5% de chances com site ou gol, a probabilidade de acesso também caiu, né, para 5,3%, que, igual eu falei, desde o início do ano, apesar de que alguns momentos estava numa fase boa, era difícil eu falar para a torcida, o objetivo vai ser só permanecer. E você pode ver que o Paysandu nunca adotou essa postura, mas, na minha opinião, ainda mais esse ano na Série B, e se você for ver, né, times com investimentos muito mais altos, como, por exemplo, o América, o Ceará, todos, né, o América, o Ceará, o Avaí, Curitiba, o Goiás e o Sport, poderiam estar tranquilamente no G4, mas está hoje no Novo Horizontino, Mirassol, Santos e Vila Nova. Eu já falei outras vezes aqui, mas, nossa, eu ver Novo Horizontino e Mirassol na Série A, para mim, acho que é um dos maiores desgostos como uma pessoa que gosta de futebol, tá? Nada contra os times, né? São bem administrados, são um modelo que eu defendo também, que parecem clube empresa, né? São muito bem organizados. Mirassol se deu muito bem também, soube administrar com a venda do Everton, é, não, foi o Luiz Araújo, né? Lá para o futebol francês na época, enfim. Mas ainda assim, pô, imagina, né? Se nesse lugar aqui tivesse Novo Horizontino, tivesse, por exemplo, o Ceará, o Mirassol, o Goiás, ou o próprio Curitiba, ou o Paysandu, o América nem tanto por conta que eu tô falando de torcida, né? Enfim, mas nem sempre acontece isso. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que que você tem a dizer, qual que é a sua expectativa também para os próximos jogos, que eu deixei aqui para vocês, ó. Vai ter no domingo agora contra o Goiás, bem difícil. Vem de uma sequência ruim, né? A última vitória foi aqui no duelo contra a equipe da Ponte Preta no dia 20 de julho, né? Então, mais de 40 dias sem uma vitória. Vinha de uma sequência legal, até olhava mais para a parte de cima, né? Depois dessa sequência aqui, ó. Ituano, SRB, Chapecoense, Operário, Curitiba e Ceará, mas acabou caindo um pouco de produção. Não acho que vai cair, mas tem que abrir o olho. Próximo jogo aqui contra o Amazonas em casa vai ser crucial os próximos dois, para falar bem a verdade, né? Amazonas e Guarani. E aí tem dois jogos, três, né? Muito difícil, contra o Goiás, o América e o Sport. Na minha opinião, se vier aqui uma vitória nesses três jogos, já está bem legal. Vale lembrar também que tem ainda jogos contra o Ituano, que está na parte de baixo, CRB e Chapecoense. Então é uma sequência super decisiva nos próximos seis jogos. Que lembrando, você pode começar a apostar aqui na Esportiva. Próximo jogo contra o Goiás, vitória do Paysandu, 4,40 a cada real apostado. Lembrando que aqui na Esportiva você pode começar a apostar a partir de R$ 1. Postei aqui R$ 1 só para vocês verem, né? Em breve vão estar disponíveis também as cotações para o jogo contra o Amazonas. Acredito eu que até na sexta-feira o pessoal aqui da Esportiva já vai disponibilizar o jogo da outra semana. Então é por isso que eu gosto bastante aqui da Esportiva, justamente essa praticidade e várias opções, né, de jogos para você começar a apostar. Lembrando que tem também aqui algumas partidas da Premier League, do futebol inglês. O link então da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Quero falar aqui também com vocês sobre essa história, né, de que o atacante Thiago Marques avançou em relação ao Paysandu para a disputa da Série C, para a disputa da Série B, né, jogador que foi um dos artilheiros da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos, o cara fez 9 gols, foi um desempenho sensacional e, enfim, já soma na atual temporada 18 gols em 34 jogos. Já falei dele aqui outras vezes para vocês,
Tem algumas novidades em relação ao atleta? Pelo visto, alguns clubes que tinham interesse nele ainda não apresentaram uma proposta oficial e o Paysandu, até mesmo por estar na Série B, aparece na frente. A grande questão é, vai ter realmente uma concorrência? Vai ter realmente uma proposta oficial? Porque até agora não teve absolutamente nada, pelo menos até o próprio presidente e o jogador afirmaram isso na última semana, quando o CSA conseguiu, né, manutenção na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, 18 gols em 34 jogos. Ano passado já teve uma passagem também no Criciúma, que ajudou o Criciúma a subir de divisão da Série B para a Série A, mas foi muito mais reserva, né? Em 12 jogos só marcou 2 gols. Também já teve boas passagens pelo Ferroviária, também lá no futebol da Coreia do Sul, Juventude. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Jogador bem experiente, 36 anos, é uma boa, não é? Deixa sua opinião aqui embaixo. Eu acho que sim, viu? Até porque o Nicolas não vem de uma boa fase. Acho que é sempre interessante, né, você ter um reserva à altura, por exemplo, na sua posição, porque, pô, se você for ver aqui a fase do centroavante, dos últimos 5 jogos, não marcou nenhum gol. O último gol dele tem ali, inclusive, foram as vitórias, né? Contra o Ceará, empate contra o Curitiba, gol e assistência contra o Vila Nova, enfim, vem de uma sequência bem ruim. Se você pegar basicamente nos últimos quase 3 meses, ele marcou só 2 gols. É um desempenho muito ruim. E pior disso tudo é que o Paysandu tem pouquíssimas opções, ainda mais para fazer essa opção no ataque, né? Os números do Nicolas nem são ruins, são 20 gols em 40 jogos, mas na Série B tem deixado muito a desejar, né? Deixa eu só confirmar aqui. Na Série B foram 3 gols, né? Então complica demais. 11 no Campeonato Paraense, 6 na Copa Verde, vários contra o Vila Nova. Então esses números são um pouco mentirosos, né? Se você for colocar na ponta do papel, principalmente na principal competição. Nas outras foi super importante, não tiro esse mérito dele, mas na Série B tinha que ter pelo menos ali uns 7, 8 gols, né? Até porque ele tem potencial para isso. Se você for ver, as opções no ataque do Paysandu são muito mais para as beiradas. Até o Ione Gonzalez que chegou, ele já jogou nessa função centralizado, sim, mas não é a dele, tá? Não é muito a do Ione Gonzalez chegar a jogar centralizado. Assim também o Paulinho Boia também não é um jogador assim, nossa, vai ser um centroavante fixo. Não é. Apesar de vestir, né, a camisa 9, que é mais engraçado. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, quero falar aqui sobre o Arley, né, que de acordo também com o empresário do JRB, o ex-dirigente esteve, né, no caso, na última quinta-feira, no duelo contra o Avaí, e já foi especulado também no Atlético Paranaense, que acabou não avançando, e no Guarani. A informação do Vitor Pimenta, que cobre notícias do Goiás, enfim, disse que ele poderia ser uma opção. Não vi até agora nenhum avanço nessa história, tá? Já teve algumas experiências, chegaria no lugar do Ari Barros, que foi demitido, né? Inclusive um pedido do Hélio dos Anjos, e o Arley e o Hélio já se conhecem há um bom tempo, até mesmo quando o Arley já foi comandado, né, pelo Hélio dos Anjos, aposentou lá em 2013, basicamente. Em 2014 fez uma partida apenas e exerceu algumas funções como diretor, que não foi muito bem, tá? Então já teve uma passagem assim que não foi, nossa, de chamar muita atenção e tudo mais. Muito pelo contrário, foi um desempenho bem abaixo do que era de se esperar. Enfim, vamos esperar para ver se vai ter alguma atualização em relação a isso ou não. Eu até tentei pesquisar, ver algumas outras fontes, mas a única que falou foi justamente essa aqui em relação ao Paysandu, tá? O Vitor Pimenta falou sim de alguns times interessados, mas vale destacar, os times que procuraram ele, que eu vi até aqui, foi justamente o Guarani. E você, o que tem a dizer? Contrataria um novo gestor, né, para chegar no Paysandu? Até porque meio que o Hélio dos Anjos está sozinho nessa. E apesar da chegada de alguns dos reforços, muito se passou da indicação do próprio treinador, como foi, por exemplo, do Ione Gonzalez e do Casares também, né, que foram as duas últimas contratações de jogadores estrangeiros. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a apostar nesse próximo jogo, né? Contra o Goiás, contra o Amazonas, a partir de R$ 1 e 100% de bônus. Outras sugestões de vídeos estão aparecendo aqui na tela para vocês. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!